Gente, olha, eu nunca gostei muito dos filmes do Superman, mas esse Superman do James Gunn me surpreendeu positivamente. Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Tati Pereira e hoje eu vou falar sobre Superman do James Gunn. Vou fazer uma análise com e sem spoilers. No comecinho agora sem spoilers e do meio pro final com spoilers pra quem já assistiu. E vou falar sobre as duas cenas pós-crédito. Gente, assim, eu não tenho muito o que falar do lado negativo, porque pra mim foi muito positivo o filme. É um Superman bondoso, é um Superman que tem um bom coração, é um Superman que a gente não acompanha a história de origem. Eu gostei demais de já acompanhar um Superman que já é reconhecido, que já tem uma estrutura aí, já tem já é conhecido pelas pessoas, já tem uma estrutura familiar e a gente precisa agora só assimilar o que está acontecendo, o cotidiano dele. Então assim, a gente vê os vilões, a gente vê o Lex Luthor, que o Nicholas Hoult tá incrível como Lex Luthor. Eu assim amei. Eu não sei como ele é nos quadrinhos, mas as pessoas falaram que até o Superman como Lex Luthor estão muito parecidos com os quadrinhos. Então eu acho que o James Gunn acertou em cheio, né? A gente vê que ter juntado o GCI com os efeitos práticos foi muito bom, porque trouxe realismo, né? Uma coisa boa aí pro filme, né? E o David Corenswet tá assim incrível. Ele mesmo entrou no personagem, né? Eu, assim, como jornalista, eu amei a Lois Lane. Eu acho que é uma personagem que a Rachel entrou muito bem nela. E ela não é só aquela jornalista, é aquela jornalista investigativa que se envolve, que vai atrás, além de só ser a namorada do Superman. Então eu gostei muito. O Senhor Incrível, gente, tá absoluto, tá muito bom, né? Ele, Mr. Rifk, ele tá assim maravilhoso, que ator maravilhoso. Então a Gangue da Justiça, né, o Metamorfo, a história, um pouquinho da história do Metamorfo é legal, é uma coisa que você já tá lá inserido naquele cotidiano dele. Então, gente, eu só posso falar que eu gostei demais, né, de estar mais colorido o Superman, de ser um Superman político, né? Aquela história da Borávia ali, que eu não vou falar muito para não dar spoilers, mas a história que ele vai defender a Borávia, tem um bom coração, é aquele Superman que não mata, é aquele Superman humano que também erra e que acerta. E isso, assim, foi para mim uma das coisas mais positivas, de a gente ter um Superman que erra, que acerta, que é humano, né? Então a gente também vê assim como ele veio, né, os pais biológicos dele, os kryptonianos, e aí a gente vê o pai dele falando algumas coisas, né, e depois a gente vê a família dele aqui na Terra, né, uma família que dá apoio, que dá força. Então é um Superman que para escutar, um Superman que para refletir. Não é só uma pessoa que tá lá lutando pelos humanos, mas ele também reflete o significado dele na vida. Então, assim, pra mim o Superman acertou em cheio. Então agora, a partir de agora, quem ainda não assistiu, vai lá, assiste o filme e volta pra cá, que agora eu vou falar com spoilers. Gente, assim, vamos resumir tudo. Lex Luthor por trás de tudo, né? Martelo de Borávia era o Ultraman, né? Eu achei bem legal isso, que tudo era armado pelo Lex, né? O Kaiju, né? A Angela, que é a engenheira, trabalha com ele. É toda esse grupo contra o Superman, né? O ditador da Borávia, que tinha feito um contrato com o Lex para ele ter a parte do país lá que eles queriam invadir. Então é muito interessante a gente ter esse composto de vilões que, na verdade, a hora que eu vi o tanto de vilões que ia ter, eu fiquei, nossa, gente, é muita gente. Mas, na verdade, no filme flui muito bem. Flui muito bem esses vilões, cada história deles, né? Mas quem se destaca é o Lex Luthor, porque é ele que tá por trás de tudo, né? E o Ultraman, que ele fez tipo um clone ruim do Superman, né? Então, ele tá por trás de tudo, né? E aí, ter esses super-heróis e aqueles que defendem o bem é legal. A Gangue da Justiça, pouco se vê muito dele, se vê mais do Guy Gardner, que é o Lanterna Verde, né? Mas assim,
não se vê muito. O Mr. Incrível, que é o Senhor Incrível, ele tem um pouco mais de atuação. E aí eu adorei, gente, eu adorei. E como o James Gunn já tinha falado que talvez faria uma série dele, do Mr. Incrível, do Senhor Incrível, eu achei muito bom, porque ele destaca bastante, o ator é muito bom. Né? Então ele com a Liga da Justiça e o Metamorfo que o Lex Luthor pegou o filho dele, né? O Lex Luthor, ele é incapaz mesmo de amar, ele é uma pessoa movida à inveja, movida a fazer de tudo para destruir o Superman, né? Então e o Superman, assim, você fica agoniado com as coisas que vão acontecer, mas você sabe que o Superman vai sair das coisas, das enrascadas que ele passa. Então é muito bom, gente. Eu particularmente gostei disso, de ter um grupo de vilões e um grupo de pessoas bondosas, os super-heróis, né? Mesmo que a Gangue da Justiça seja financiada pelo Maxwell. E é legal ver essa situação de ele tentar um pertencimento, ele sendo alienígena, ele tentar um pertencimento nessa vida dos humanos, né? Se sentir humano ali com os humanos. Né? Porque quando é divulgado pelo Lex aquela mensagem que o Jor-El deixou para ele, né, que é o Bradley Cooper, né, o pai dele, falando que ele divulga toda a mensagem, né, que ele tem que ser um deus, que ele tem que procriar e tal. Não é essa a intenção do Superman. A intenção dele é só salvar as pessoas. E quando a Lois Lane faz aquelas perguntas, que é interessante ela mostrar a realidade, porque assim, mesmo ele sendo ingênuo de ser bondoso, de ir lá salvar aqueles lá que estão precisando em Janapur, tem a Borávia, era o lado que os Estados Unidos apoiava. Então, por ele ser americano, ele teria que apoiar a Borávia, né? E não, ele foi lá defender o Janapur porque eles não tinham o tanto de militarismo que tem a Borávia. E a Borávia tinha um ditador, né? Que, na verdade, é morto até pela Mulher Gavião. Mulher Gavião é outra que também é meio esquecida ali no rolê, né? Quem tem mais destaque é o Senhor Incrível. Né, o Lanterna Verde também tem um destaque, mas o Senhor Incrível toma um destaque aí porque ele pega mesmo essa amizade com o Superman. Então, isso que ele tenta construir, o Lex Luthor tenta destruir essa imagem que ele tem de homem bondoso, de ingênuo e tal, que é isso que ele veio fazer na Terra. Né, ele veio cuidar, né, e na verdade as pessoas, ele é visto como ruim, como um alienígena que veio dominar a Terra. E não é essa ideia. A gente vê algumas participações especiais, como o Pacificador, né, falando mal do Superman em uma entrevista lá, quando tá naquela onda de ódio, né, como a gente vê hoje, isso é uma realidade, né, a onda de ódio que é gerada e de repente por um ato vira tudo, né, dissolve tudo, né. E aí a gente também vê a Supergirl, né, a Millie Alcock, que vai vir o ano que vem o filme dela. E aí ela tá lá, bêbada, foi atrás do cachorro. Na verdade, o Krypto rouba a cena, né? Porque o Krypto é incrível, né? E ele ajuda muito o Superman. E ele é cachorro, né? Ele tem as atitudes como cachorro. Como o Superman tem as atitudes como humano, o Krypto também tem como cachorro. Mas é legal esse embate que tem entre o Lex e o Superman sobre o ódio e sobre a bondade e o amor, né? E isso é bem registrado pelo James Gunn. O James Gunn sabe fazer muito bem, né? Na verdade, as trilhas sonoras são colocadas muito bem, nos momentos certos. Chega até a arrepiar algumas vezes quando o menino estende a bandeira para chamar o Superman, Janapur, vem aquela trilha sonora. Então isso carrega muito bem, né? Eu achei que o filme ia ficar muito sobrecarregado de vilões, de super-heróis e tal, mas não. É como se você tivesse mesmo dentro de um quadrinho conhecendo aquele mundo todo. Então, assim, só tenho que falar que é positivo. E as duas cenas pós-créditos, uma é o Superman vindo à Terra ali com o Krypto, que é lindo, né? E a outra do Senhor Incrível. E como já foi divulgado pelo James Gunn, o Senhor Incrível e o Jimmy vão ter uma série solo. Né? O Jimmy também é legal porque ele consegue algumas informações ali com a namorada do Lex, então que salva muito eles ali de construírem uma reportagem que pudesse mesmo mostrar a verdade por trás do Lex Luthor, né? Da Luthor Corp, porque as pessoas estavam a favor dele e ele estava disseminando o ódio e na verdade o Superman só queria disseminar a bondade, o amor, e ele não é
é um super-herói que ele não mata, que ele usa a bondade por tudo. Até quando vem o Kaiju ali, ele não se recusa a matar o monstro, né? Então é muito bom. O David e a Rachel, os dois têm uma química muito boa. A Lois Lane pra mim também foi um destaque. Eu vou te falar que pra mim, assim, ela, o Senhor Incrível e o Superman são um destaque. O Krypto também, né? Porque o Krypto é muito legal ver isso, ele ajudando o Superman, né? Então, gente, valeu muito a pena e espero que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal. Eu vou fazer mais e mais vídeos assim sobre os filmes que vêm aí, tá bom? Muito obrigada!